Salve, salve, bora dar início a mais uma narrativa. Ontem a gente teve informações bem relevantes para o mercado. A gente teve resultados da Nvidia que vieram bem positivos, mostrou receita acima do projetado e o guidance também em relação à receita futura tá maior do que o esperado. Isso trouxe bastante sustentação, principalmente para a renda variável. E o Trump ele deu sinalização de uma melhora nas negociações com o Irã. Isso traz um alívio diplomático no curto prazo, mas ainda assim não resolve o problema de longo prazo, médio e longo prazo no fluxo físico de petróleo. Então, a inflação ainda segue pressionada, mas no curto prazo isso gerou um alívio trouxe um alívio para o mercado. E ontem teve também as atas da reunião do FONC que mais dirigentes se mostraram abertos a um possível aumento na taxa de juros futuramente. É, uma coisa que vinha sendo debatida era um possível corte, hoje já não, no horizonte já não se enxerga um corte, e sim um possível aumento nas taxas de juros. Então, vamos ver quais as possibilidades para o dia de hoje, como o mercado reagiu a essas informações. A gente pode ver que o petróleo arrefeceu bastante aqui, o Brent estava em torno de US$ 110 e o CL1 aqui estava acima dos US$ 100, ele já está operando abaixo dos US$ 100. Isso mostra um alívio no curto prazo bem interessante. Por enquanto está girando em torno do 0 a 0 aqui. O VIX deu uma aliviada, ele estava próximo aos 20 aqui, tá em queda agora nesse momento. Os títulos, eles estão em queda, mas ainda assim eles estão em patamares bem elevados, o que segue mostrando expectativa de inflação e expectativa de alta nos juros no futuro. E querendo ou não, juros altos, eles seguem impactando tanto empresas de valuation como o mercado imobiliário e empresas de tecnologia. O dólar está gerando em torno do 0 a 0 também, mas se seguir esse otimismo tanto diplomático e o mercado está absorvendo esse cenário da Nvidia trazendo resultados extremamente positivos, a gente pode ter um dia de queda para o dólar aí, dar mais uma aliviada nos títulos. E se o dólar entrar em queda, o dólar futuro aqui já está caindo 0,5%. Então acredito que o dólar à vista pode acompanhar. As emergentes aqui, elas podem, provavelmente vão entrar em alta se o dólar cair. O dólar, o ouro, ouro e prata e outros metais aqui estão em torno do 0 a 0 também, acompanhando o petróleo. Acredito que se o petróleo vier a ceder mais e puxar os títulos para baixo, o ouro tende a ganhar mais força também. As bolsas asiáticas aqui, apesar de ter algumas positivas e outras negativas, as que terminaram positivos tiveram um resultado bem mais relevante do que as negativas, então acredito que sim, o mercado está com um tom mais otimista. A Europa aqui já está bem positiva. E o Nasdaq, as empresas do Nasdaq no pré-market já estão levemente positivos. Os semicondutores e o ETF do Nasdaq aqui também estão girando em torno do 0 a 0. Mas hoje tem dados dos PMIs também que vão mostrar, vão nos dar um norte também se a economia ela tá em, tá aquecida, se ela segue em expansão ou se ela tá em contração. Então vamos diminuir o time frame.
O dólar ele rompeu esse nível de oferta aqui, mas ele tem outros níveis aqui para buscar e ele está acumulado nessa região agora, mas bem provavelmente ele vai dar continuidade a esse movimento de queda, principalmente no dia de hoje, se o otimismo ele se manter. Se não sair nenhuma headline dizendo o contrário, o mercado tende a se sustentar dentro dessa estrutura aqui que o preço montou, ele já acumulou liquidez aqui nessa região, já capturou essa liquidez, fez uma quebra de estrutura e o mercado pode dar tá indo dar continuidade a essa queda. Se ele perder esses fundos aqui, voltar num reteste aqui, alinhar o fluxo, acredito que seja uma boa região de venda, uma boa. Aí tem esses níveis aqui que podem travar o preço, que é uma região onde o preço acumulou, mas tem bastante espaço para cair. Então eu acredito num dia de queda hoje para o dólar. É isso. Se romper essa região aqui, confirmar a continuidade de queda, aparecer os padrões, alinhou o fluxo, executa. E se a gente está esperando queda no dólar, a gente vai esperar uma alta no euro. O euro ele já está numa região de demanda, no range de H1 aqui, se a gente traçar uma OTE, ele já está na região dos 74 da OTE. Ele já está fazendo uma inversão do fluxo aqui, preencheu essa ineficiência. E se ele deixar esse pivô aqui, romper esses topos aqui, entrar, entrar comprado aqui pode ser uma boa opção. Ainda mais que ele está deixando um BPR aqui, um Balance Price Range. Isso tem que acompanhar o. Sempre acompanhando o fluxo aqui, porque o fluxo confirma a direção. Na macroeconomia e na geopolítica, a gente já tem uma expectativa que o mercado tende a se sustentar otimista, mas a gente tem que sempre estar de olho nas headlines e acompanhar o fluxo, porque o fluxo confirma a direção. O ouro tende a ganhar mais espaço se o petróleo e os títulos seguirem cedendo. Então, compra no ouro. O ouro ele já estava em uma região de demanda. Ele está se sustentando nessa região e tem outros alvos aqui que podem travar o preço. E ele já mostrou uma inversão de fluxo aqui, já fez topos e fundos ascendentes. Então esse movimento que ele fez aqui preenchendo essa ineficiência com um gatilho certo, com uma ignição, se a gente traçar esse range aqui, ele ele corrigiu abaixo dos 50%. Tinha essa região de reteste aqui. Então, acredito que aqui já deu uma boa compra, mas tem esse volume imbalance aqui que pode travar o preço. Então, o ouro ele pode chegar aqui e corrigir mais, preencher mais essa ineficiência aqui. E se houver um alinhamento de fluxo, pode buscar esses alvos. Ou se ele romper aqui, buscar
pelo alinhamento do fluxo dentro do novo range que for formado aqui. Aí abaixo de 50%, pelo menos, que é um nível de demanda. Ah, por que comprar em nível de demanda? Os investidores eles querem comprar mais barato e vender mais caro. Então, se a gente está pensando em compras, a gente quer comprar mais barato. E se a gente está pensando em vendas, a gente quer vender mais caro. Visão para o ouro segue sendo uma visão de alta, ainda mais se o petróleo seguir cedendo aqui. E os títulos também. Nasdaq. Ontem o pregão fechou bem positivo. A gente já tinha uma visão de alta ontem para o Nasdaq. Ele atingiu níveis de demanda bem interessantes aqui. Essa região aqui é uma região bem interessante que ela teve força para quebrar essas estruturas. O preço retestou, o preço desacelerou bastante aqui nessa região. Ele ainda rompeu esse canal de baixa aqui, que foi um canal corretivo, e tá fazendo pullbacks aqui, dando continuidade ao movimento de alta. Então, Nasdaq pode vir renovar a máxima, ainda mais sustentado pelos resultados da Nvidia. É, Nasdaq ele abre às 10h30, tá bem longe das 10h30, mas ele pode romper essas estruturas e buscar algum desses níveis mais embaixo aqui na abertura. Ou ele pode acabar precificando um pouco mais esse movimento de alta, buscar essas regiões mais embaixo com alinhamento de fluxo. A gente tem essas regiões aqui bem interessantes onde o preço pode vir a corrigir. Não acredito que ele vai corrigir tão profundamente assim, ainda mais se o mercado está otimista, não só em relação aos resultados da Nvidia, mas em relação à geopolítica. A macroeconomia ela ainda tá bem pressionada, mas o mercado ele é movido pela expectativa, então a expectativa de um alívio no confronto entre Estados Unidos e Irã traz bastante otimismo quanto ao futuro. Então, os investidores tendem a comprar mais risco. Acredito que o Nasdaq hoje vai ser um dia de alta em relação aos alvos os strikes do mercado de opções. O mercado de opções só abre 7h40 do horário Brasil, então a gente não consegue avaliar esses níveis ainda. Mas é bem provável que ele venha a buscar essas regiões. E o preço, se o preço defender essa região aqui, pode ter uma inversão, ou se ele vir a romper, provavelmente dar continuidade ao movimento e buscar alvos mais acima, como os 30.000 pontos aqui. E tem um detalhe também que ele tá subindo aquela estrutura de canal, o preço ele tá mostrando uma desaceleração, então pode ser que o preço venha a defender essas regiões aqui. Ou se acabar chegando nos 30.000, acredito que os 30.000 pode ser uma boa região de defesa também.
O S&P é a mesma lógica do Nasdaq, ele atingiu demanda, capturou a liquidez desses fundos aqui. Ele veio trabalhando meio que um canal. Rompeu o canal, fez o pullback no canal e vai buscar os topos. E os índices a gente tem que esperar a abertura. Não, pelo menos eu particularmente não opero pré-market. Ele também vem apresentando, vem fazendo pullbacks. Ele pode deixar essas ineficiências no preço. Se ele seguir essa estrutura de alta ao longo da manhã, ele pode fazer correções curtas e já abrir em alta para buscar esses alvos. Ou ele pode acabar precificando um pouco mais para ir dar continuidade e buscar esses alvos. Mas acredito que o preço não tende a fazer correções tão profundas assim. Ainda mais que ele tá bem estabilizado, tá trabalhando em uma expansão saudável e não tá fazendo movimentos exaustivos. Então pode ser sim que o mercado abra em alta já, buscando ineficiências mais próximas onde o preço estiver. Como se, por exemplo, se o preço estivesse na abertura agora e tivesse essa ineficiência, o preço poderia fazer um movimento desse tipo aqui. Então vamos ficar ligado na abertura para ver o que o mercado tem pra gente hoje. Tamo junto.